dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 2 de julho de 2024, mulher de Deus. Ontem a gente estava comemorando a chegada do novo ano e agora a gente já tá em julho, já passamos da metade do ano. Se a gente piscar de novo, a gente vai comemorar o Natal. Como esse ano tem passado rápido, como os nossos dias estão mais breves, como o Senhor disse que seria nos últimos tempos, né? Como o tempo tem passado e isso nos faz refletir como nós estamos usando o tempo. Isso me faz refletir também como eu estou usando o meu tempo. De que forma eu estou usando o meu tempo nesses dias que estão cada vez mais breves, né? Por isso que nós precisamos cada vez mais eliminar as distrações. E essa palavra é pra mim, viu? Essa palavra é pra mim. Eu preciso estar mais vigilante, atenta às distrações e usar o meu tempo com mais sabedoria. Com certeza. E você precisa também usar o seu tempo com sabedoria, né? Seja muito bem-vindo à nossa live hoje. Nós vamos estudar sobre mais uma parábola contada por Jesus, e essa parábola está em Lucas 16, do 1 ao 13, então já quero pedir para você abrir a sua Bíblia, né, nesse evangelho, nesse capítulo, nessa passagem, e ler comigo essa parábola que, para mim, é a parábola mais difícil de interpretar, mais difícil de entender, e eu espero, em nome de Jesus, conseguir explicar para vocês com sabedoria e com graça, para que você entenda essa parábola que parece ser tão confusa para nós, né? E que pode gerar diversos tipos de interpretações. Então já abra aí a sua Bíblia em Lucas 16, compartilhe essa live com as suas amigas, convide, envie para amigas que gostam de conhecer a palavra de Deus, que gostam de estudar a Bíblia, que querem ser mulheres profundas em Deus. E também curta bastante o vídeo dessa live aqui no coraçãozinho. Clica várias vezes porque isso também me ajuda a alcançar mais pessoas. Pra você que não sabe, as nossas lives acontecem na segunda, na quarta e na sexta-feira a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Às vezes eu chego um pouquinho atrasada como hoje, mas a partir das 10 horas da manhã eu estou aqui ao vivo lendo a Bíblia com vocês. E a gente tá nessa jornada de conhecer as parábolas no Evangelho de Lucas, né? Já fizemos diversas parábolas aqui. Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, elas ficam salvas lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é o mesmo nome da página do Instagram, é @souestarblog. É só você procurar lá no YouTube e se inscrever e você vai ter acesso a todas as nossas lives devocionais. Inclusive, nós temos mais de 260 lives devocionais gravadas lá no YouTube, lendo vários livros da Bíblia. Nós lemos Salmos, lemos Provérbios, lemos diversas passagens lá e tem muito material, tá bom? Para você aprender, para você crescer, tá bom? Em conhecimento, em profundidade, tá? Para você fazer seu devocional e aprender, tá bom? Vamos lá então para nossa leitura. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui comigo nessa manhã. Bom dia, Ana. Ana, eu vi uma postagem sua com o livro. Até mandei um coraçãozinho lá para você. Apareceu aqui para mim. Obrigada por compartilhar o devocional lá, tá bom? Espero que a leitura seja edificante para você, que realmente seja uma leitura que faça diferença, que o Espírito Santo fale com você através desse livro. Em nome de Jesus, quero mandar um beijo e agradecer a todas as mulheres que compram os meus livros, que adquirem os meus devocionais, que postam, que compartilham, que indicam para as amigas. Isso é muito importante e me ajuda a continuar com o meu trabalho, tá bom? Muito obrigada a todas as minhas leitoras. Esses dias me perguntaram quando que vai sair o próximo devocional e eu tô orando a respeito disso, né? Pedindo um direcionamento pro Senhor para saber qual que é o próximo devocional. Tem 2 livros no meu coração aqui sendo gerados, mas ainda não decidi qual deles eu quero produzir primeiro. Então vamos lá então, Lucas 16, do 1 ao 13, nós vamos ler hoje a parábola do administrador infiel. E é uma parábola, como eu disse para vocês, muito difícil de interpretar, muito confusa. Então, nós vamos ler com calma, tá bom? E eu vou explicar com calma. Em nome de Jesus, o Senhor vai me dar sabedoria para poder explicar para vocês de uma forma que vocês entendem, que fique bem claro
também, tá bom? Então vamos lá, a parábola do administrador infiel. Na live passada, nós lemos 3 parábolas, vocês lembram? Quem estava na live passada, nós lemos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo ou do filho perdido. Na minha Bíblia tá do filho perdido, né? Da minha Bíblia tá escrita do filho perdido, mas a maioria das versões é o filho pródigo, né? Então, a gente lembra que o contexto, para quem Jesus estava falando, né? Jesus estava falando ali, ó, fala assim, ó, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, Jesus estava ensinando e os publicanos e os pecadores se achegavam a ele para ouvir. E isso, né, fazia com que os fariseus murmurassem, né? Os fariseus julgassem, os fariseus não olhavam aquilo com bons olhos, porque Jesus ensinava também para pecadores, né? Os pecadores, os gentios, aqueles que não eram judeus, também estavam sendo alcançados pelos ensinamentos de Jesus e os fariseus murmuravam. Então, Jesus conta essas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo ou do filho perdido, para censurar os fariseus. É uma lição dura para eles, para falar, né, que eles deveriam se alegrar, porque outras pessoas estavam sendo alcançadas, mas eles não se alegravam isso, né? Não significava que Jesus estava abandonando os judeus para ensinar os gentios, mas que o evangelho estava sendo proclamado para todas as pessoas e eles deveriam se alegrar, os fariseus deveriam se alegrar, né? Porque mais pessoas estavam sendo alcançadas pela palavra de Deus. Então, essas parábolas eram direcionadas aos fariseus para falar, olha, né, o Senhor se alegra quando o pecador se arrepende, o Senhor se alegra quando ele encontra uma ovelha perdida, ele se alegra quando ele encontra uma dracma perdida, ele se alegra quando o filho que estava perdido retorna a ele, né? E existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, mulher de Deus, é isso que ele estava falando. Olha, vocês também deveriam se alegrar, porque a palavra de Deus está alcançando mais pessoas. E aí, nesse mesmo momento, nesse mesmo discurso, né, ele vai agora contar essa parábola, né? Aquela parábola estava sendo direcionada aos fariseus, né? Uma lição dura para eles, estava censurando eles, estava corrigindo eles. Aí, nesse momento, no mesmo discurso, no mesmo momento, nessa mesma pregação, digamos assim, Jesus vai falar essa parábola direcionada aos discípulos. Então, é para os discípulos que ele estava ensinando isso agora, que nós vamos ler juntas, tá bom? Então, olha só, lá em Lucas 16, a parábola do administrador infiel fala o seguinte: Jesus disse também aos seus discípulos. Então, olha só, ele estava falando aos fariseus e agora ele vai se direcionar para os seus discípulos. Isso é um ensinamento para os seus discípulos. Vamos lá. Certo homem rico tinha um administrador infiel. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: Que é isto que ouço ao seu respeito? Preste contas à sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então, aqui começa contando que o homem rico tinha um administrador, alguém que cuidava de todos os seus bens. E ele recebeu uma denúncia. Ele recebeu uma denúncia de que esse administrador não estava cuidando direito dos seus bens, estava desperdiçando os seus recursos. E aí esse administrador esse homem rico vai e confronta esse administrador e fala: olha, preste contas do que você fez, né? Me mostre aí o que você está fazendo com o meu dinheiro, porque você não vai mais continuar sendo o meu administrador. E olha só qual que é a reação desse administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Né? Ele começou a pensar: bom, agora eu vou ser demitido, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou sobreviver? Trabalhar na terra não posso trabalhar na terra, né? Talvez porque ele não soubesse ou porque ele não quisesse um trabalho braçal. De mendigar tenho vergonha, também não posso pedir,
né, virar o mendigo, mendigar dinheiro porque eu tenho vergonha. Não posso trabalhar na terra porque eu não gosto de trabalho pesado, talvez. Não posso mendigar porque eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Já sei o que vou fazer, porque quando for demitido, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. E aí ele teve uma ideia, né? O que eu vou fazer agora? Vou ser demitido pelo meu patrão. Não posso trabalhar na terra, não posso mendigar, o que eu vou fazer? Já sei, vou fazer algo para que as pessoas me recebam em suas casas depois que eu for demitido. E olha a estratégia que esse administrador fez. Vamos continuar lendo. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quando você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pague a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Então, olha só, o devedor devia 100 para o patrão, mas ele falou assim: paga a sua dívida e escreve aqui de punho 50. Depois perguntou ao outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pague a sua conta e escreva 80. Então, por outro, ele deu um desconto de 50%. Aqui ele está dando um desconto de 20%. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Olha só, então, né, o que ele ia fazer para ser recebido depois pelas pessoas quando ele tivesse sido demitido? Ele chamou os devedores do patrão, aqueles que estavam devendo para o patrão dele, e deu um desconto naquela dívida, né? Ou seja, ele reverteu aquela situação. Ele conseguiu receber o dinheiro do patrão dele dando um desconto para as pessoas. Então, ele reverteu, ou seja, quando ele fosse demitido, aquelas pessoas, né, iam querer receber ele na casa, porque ele deu um desconto, né? Porque ele gerou uma forma daquela pessoa pagar a dívida e do patrão dele receber também aquela dívida. Ele reverteu aquela situação. De um administrador infiel, ele se tornou um administrador esperto, um administrador astuto, né? Porque ele reverteu aquela situação, que ele ia ser demitido e agora o patrão estava elogiando ele pela esperteza dele. E aí, o que Jesus fala? Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. E aí, fica confuso aqui, porque a gente começa a pensar: mas espera aí, Jesus elogiou uma pessoa corrupta? Jesus estava elogiando a esperteza de uma pessoa corrupta, né? Como assim a gente deve usar a riqueza injusta? Como assim os filhos das trevas são mais astutos, mais astutos que os filhos da luz? São mais espertos que os filhos da luz? Aqui fica confuso, né? Mas o que eu entendo nessa parábola? A gente tem que pensar que Jesus tá comparando dois tipos de riquezas. Existe a riqueza injusta. A riqueza injusta é a riqueza dessa terra. Então vamos pensar assim: a riqueza injusta é todos os bens materiais que a gente tem nesse mundo. Tudo aquilo que você... Por que injusto? Porque a gente não vai levar para a justiça eterna. Entendem isso? Aquilo que é ímpio, tudo aquilo que o mundo jaz no maligno, então tudo aquilo que a gente possui nesse mundo, a gente não vai carregar para a glória eterna, a gente não vai arrecadar, não é uma riqueza eterna. Então a gente precisa pensar nesses dois tipos de riqueza: a riqueza injusta, que é a riqueza desse mundo, e a riqueza justa, que é a riqueza eterna, né? Que é o nosso galardão, que é a vida eterna, que são as nossas moradas eternas. Então Jesus está falando sobre esses dois tipos de riqueza. E por que ele está falando que as pessoas ímpias, os filhos das trevas, são mais espertos que os filhos da luz? E por que ele está dizendo que os filhos das trevas sabem administrar melhor os seus recursos que os filhos da luz? Porque os filhos das trevas se empenham mais, né? Aqueles que são injustos se empenham mais em cuidar e em juntar riquezas nessa terra do que os filhos da luz se empenham em juntar riqueza eterna. Deu para entender? Então, aqueles que se empenham em buscar a riqueza que perece,
As pessoas ímpias, elas se esforçam mais, elas administram melhor as riquezas que vão perecer, que não são eternas, do que nós, cristãos, nos esforçamos em cuidar daquilo que é eterno. Deu para entender isso? Ficou claro isso? Então, muitas vezes, nós não nos esforçamos para cultivar ou para cuidar daquilo que é eterno. Enquanto as pessoas que são ímpias, administram melhor aquilo que perece, aquilo que não vale nada para a eternidade. Então é essa reflexão que Jesus está dizendo aqui. Será que nós estamos cuidando daquilo que é eterno com a mesma diligência que os ímpios cuidam daquilo que perece, da riqueza que a traça consome? Essa é a reflexão que o Senhor traz aqui. Por isso que ele elogia essa esperteza. Com sabedoria, esse administrador infiel reverteu aquela situação. Ele ia ser demitido e deu um jeito, de ser elogiado pelo seu patrão. E nós estamos tendo atitudes buscando agradar o nosso Deus, o nosso Senhor? Temos a mesma atitude, temos o mesmo esforço para fazer coisas que agradam a Deus? Essa é a reflexão. E aí Jesus termina essa parábola falando a seguinte coisa: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, E quem é injusto no pouco também é injusto no mundo. Ou seja, se você não sabe administrar nem as riquezas dessa terra, como que você vai saber administrar as riquezas eternas? Entende isso? Se você é infiel até naquilo que perece, imagina se você vai ser fiel ao reino, fiel àquilo que é eterno, aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade, Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, na aplicação da riqueza que você tem aqui nessa terra, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se você não é fiel naquilo que perece, o Senhor vai confiar em você a riqueza eterna? Aquilo que nós receberemos, na vida eterna? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então aqui é aquele princípio da mordomia, de cuidar daquilo que não é seu, que não te pertence, Se você não é fiel em cuidar daquilo que é do outro, será que você vai conseguir cuidar daquilo que você tem? E aí fica também aquela reflexão, quer dizer, se você não cuida do pouquinho que você tem hoje, o Senhor, será que vai confiar em mais para você, O que você tem feito com aquilo que Deus deu para você, Aquilo que você tem. Às vezes a gente fica tão focado em pedir mais e mais e mais para o Senhor, sendo que a gente não cuida nem daquele pouquinho que a gente tem. A gente não é fiel com aqueles dons que nós temos e queremos receber mais do Senhor. Você tem sido fiel com os talentos e os dons que você recebeu do Senhor? Aquele pouquinho que você tem sido fiel? Você talvez tenha pedido dons para Deus, mais talentos, para que o Senhor te dê mais, mas você não tem sido fiel com aquilo que Ele te deu. Você não tem usado o pouquinho que você tem em prol do reino. Então, o que você tem feito com aquilo que o Senhor te deu? Com aquele pouquinho que te deu? Que o Senhor te deu, você tem usado em prol do reino, você tem usado em prol, da riqueza eterna, em prol daquilo que realmente importa, daquilo que é prioridade nas nossas vidas? Será que você tem usado diligentemente aquilo que você tem recebido? Você tem sido fiel no pouco? Você tem sido fiel naquilo que você tem? Antes de pedir mais para o Senhor, nós precisamos cuidar de forma sábia e diligente daquilo que nós já recebemos. Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. E aí ele vai falar essa questão do nosso coração, Quem você está servindo? Porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. E aí o Senhor coloca essa questão de que quem está governando o seu coração, Você não pode servir a Deus
e as riquezas, né? Ou seja, as riquezas, elas são para ser usadas em prol de algo maior, mas elas não podem tomar espaço no nosso coração. No nosso coração deve habitar apenas o Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos precisa servir para algo que é maior que as nossas vidas, né? Para algo que é eterno. Então, ter bens materiais, ser bem-sucedido, né, profissionalmente, ter dinheiro não é o pecado, não é o mal. O mal é que isso seja usado em prol de desejos egoístas e que isso tome o seu coração a ponto de você servir apenas a isso, de você servir a riquezas. Porque existem pessoas que vivem em prol apenas disso, em prol apenas do trabalho, em acumular riquezas, em ter uma vida confortável, mas não usa isso em prol do reino de Deus. Não usa isso para abençoar outras pessoas, não usa isso para ganhar vidas para Jesus, não usam isso para acumular tesouros no céu. Então aqui o Senhor está dizendo o que é prioridade nas nossas vidas, o que tem sido prioridade. Você tem administrado aquilo que Deus te deu de forma diligente, de forma sábia, e você tem realmente vivido uma vida, né, que ecoará pela eternidade, uma vida onde a prioridade é o Senhor, o que tem de fato tomado o seu coração. Pelo que você tem vivido. E Salomão lá em Eclesiastes, ele ensina para nós, né? Vaidade, tudo é vaidade, correr atrás, aflição de espírito e correr atrás do vento. Salomão foi o homem mais rico da sua geração, do seu tempo, né? O homem mais poderoso do seu tempo, o rei mais poderoso do seu tempo, e um homem que buscou o conhecimento, buscou muitas riquezas e teve tudo o que quis na vida, né? Muitas mulheres, muita riqueza, muito poder e muita fama. O nome dele ficou muito conhecido e depois de conquistar tudo aquilo, ele sentiu um vazio e escreveu Eclesiastes para dizer que tudo aquilo não valia nada, que tudo aquilo era só vaidade, que tudo aquilo não fazia sentido nenhum, porque uma hora ele ia morrer e tudo aquilo que ele tinha conquistado ia ficar. Então, o que realmente vale a pena na nossa vida? Que tipo de vida vale a pena ser vivida? Né? O apóstolo Paulo disse, né, para mim, morrer é lucro, né? Viver Cristo e morrer é lucro. Então, uma vida bem vivida, uma vida que vale a pena, é uma vida vivida para Cristo, uma vida vivida para Deus, uma vida dedicada a agradar ao Senhor, independente do que você faça, independente da profissão que você tenha, se você é dona de casa ou se você é uma advogada, se você é uma empreendedora, né? Se você é uma artesã, não importa o que você faça, tudo que você faz precisa refletir o reino, precisa refletir Jesus, precisa ser canal de bênção na vida das pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Você tem utilizado os dons e os talentos que Deus te deu para o reino, para agradar a Deus, para ser bênção e canal de bênção para as pessoas. Essa é a reflexão que essa parábola traz para nós. Como nós estamos usando os recursos que nós temos na mão? Estamos sendo diligentes? Estamos sendo mais espertos que os filhos das trevas? Estamos sendo mais sábios que os filhos das trevas? Estamos nos esforçando mais do que os filhos das trevas? Que fique essa reflexão para você e para mim também, porque tudo que eu ministro aqui serve para minha vida também. Amém? Espero que tenha conseguido explicar essa parábola tão complicada, tão difícil para você. Foi difícil para mim entender também, mulher. A primeira vez que eu li, falei, como assim? Jesus tá elogiando a infidelidade desse administrador. Não, ele não estava elogiando a infidelidade dele, ele estava elogiando a capacidade dele de resolver aquela situação, de se esforçar para agradar o seu patrão e de cuidar, né, daquela situação com diligência. Era isso que Jesus estava aqui elogiando.
Amém? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Vamos orar juntas então. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos abençoa, que nos ensina, que nos exorta, que nos disciplina e que abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para te agradar, para viver de acordo com a sua vontade. Nós queremos ser essas pessoas diligentes com aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Nos ajuda nisso, Espírito Santo, nos ajuda a administrar os recursos que nós temos na mão em prol do reino, em prol, Pai, de alcançar vidas, de abençoar pessoas, que não importa aquilo que nós façamos, que nós sejamos, Pai, um canal de luz, um canal de esperança, Pai, um farol para as pessoas em meio à escuridão, que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu com sabedoria, Pai, multiplicando dons, multiplicando talentos, Pai, em prol daquilo que te agrada. Queremos ser filhas que agradam, Pai, que fazem a tua vontade, Senhor, e que vivem uma vida digna, Pai, que vivem uma vida que vale a pena ser vivida. Até o Senhor voltar, até nos encontrarmos na eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito obrigada pela sua companhia nessa manhã, mulher de Deus. Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, uma semana com novas experiências com o Senhor. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você receba respostas de Deus nessa semana, que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Amém? A gente volta então na quarta-feira. Se você não conseguiu assistir essa live completa, daqui a pouquinho ela vai estar lá, salva no canal do YouTube, assim como todas as nossas lives estão salvas lá também, tá bom? Então na quarta-feira, 10 horas da manhã, eu espero você aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima live.